Como compartilhamos hoje pela manhã, agora à noite queremos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, pensando em como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo. Nós temos oportunidade de desanimar e, ao desanimar, desistir de algumas coisas. Desistir de algumas coisas. Você já desistiu de alguma coisa? Ou está pensando em desistir de alguma coisa? Bem, algumas pessoas desistem dos seus sonhos. Algumas pessoas desistem da sua família. Algumas pessoas desistem dos seus filhos. Algumas pessoas desistem dos seus pais. Pais que deveriam ser referência e exemplo para os seus filhos, são motivo, às vezes, de tristeza para os filhos. Infelizmente, há muita gente no mundo de hoje desistindo de si mesmo e dando fim às suas próprias vidas. Um filme que nós assistimos há algum tempo atrás, já faz acho, um bom tempo, que vale a pena você assistir, é Homens de Honra, que conta a história de um marinheiro americano que não desistiu do seu sonho. Não desistiu do seu sonho. Depois de um acidente, ele precisou abandonar, ele teve a necessidade de abandonar o seu sonho, de ser um mergulhador, aqueles caras que andavam com aqueles aparelhos grandes, gigantes, no fundo do mar. E ele, então, sofreu um acidente e a sua perna, pelo estado em que a sua perna ficou, ele não teria condições de continuar exercendo aquela função, de tornar-se, de fato, um chefe ali naquela função. E ele, então, disse o seguinte: então eu vou amputar a minha perna. E amputou a sua perna do joelho para baixo para que ele pudesse perseguir o seu sonho. E conseguiu, mesmo sem a perna, alcançar o seu sonho. Bem, o que nos leva ao desânimo? Antes da gente ler o texto da Bíblia, eu queria compartilhar com vocês algumas informações sobre aquilo que pode nos levar ao desânimo. A fadiga, o esgotamento físico pode nos levar ao desânimo. David Jeremias diz que quando a energia diminui, o mesmo acontece com a coragem. Todos nós podemos passar por isso, especialmente quando não administramos bem 3 palavrinhas: tempo, pressão e esforço. O corpo humano é governado por sua própria fórmula matemática que envolve tempo, pressão e esforço. Esse mesmo autor vai dizer que quando você excede os limites dessa equação, surgem as rachaduras e você começa a ficar irritado, tenso e melancólico. Essa é a hora em que o diabo, o seu inimigo, destaca o seu nome na agenda dele. E precisamos, então, conhecer os limites do nosso corpo. O Bill Hybels escreveu no seu livro Liderança Corajosa algo muito importante sobre isso, que é a questão do nosso ritmo. Ele faz uma pergunta: o meu ritmo é sustentável? Quando não compreendi o princípio da sustentabilidade, eu fritei as minhas emoções, abusei dos meus dons espirituais, danifiquei o meu corpo, negligenciei a minha família e amigos, fiquei por um fio para me tornar uma estatística ministerial. Ele continua dizendo que não teríamos chegado onde chegamos se eu não tivesse enfrentado a minha agenda, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Tudo na sua vida depende de um ritmo sustentável. Tudo depende de um ritmo sustentável.
Deus não nos chamou para uma corrida de 100 metros. Deus nos chamou para uma maratona. E se você quer correr a maratona no ritmo dos 100 metros, em que você corre uma corrida de 100 metros, você não vai chegar ao final dos 42 quilômetros. Você não vai chegar. Há um ritmo próprio para tudo. Algumas coisas se sustentam durante um mês, durante 2 meses, 3 meses, até um ano, mas não durante a vida toda. Você precisa saber qual é o seu ritmo. Quem falou isso foi esse pastor, Bill Hybels, que é pastor da Willow Creek há mais de 40 anos, está prestes a se aposentar. Começou essa igreja do zero, tá? E vocês sabem que Deus nos deu a oportunidade de conhecer a sua igreja em Chicago no ano passado, na conferência do Summit. E o templo deles hoje dá para mais de 7.000 pessoas sentadas. Uma coisa assim fantástica. Mas ele disse, nós não teríamos chegado onde chegamos se eu não tivesse enfrentado a minha agenda, a sua vida, o seu casamento, a sua família, tudo na sua vida depende de um ritmo sustentável. Outro detalhe que pode nos levar ao desânimo é a frustração. Nem sempre alcançamos nossos sonhos, nossos objetivos de vida. E nem sempre alcançamos os nossos objetivos de vida no tempo que gostaríamos. Nem sempre a bênção de Deus chega no tempo que nós achamos que deveria chegar. E isso pode causar desânimo. A frustração gera desânimo. O esgotamento da mesma forma. A verdadeira natureza do esgotamento está em trabalhar demais na atividade errada, né? E isso é algo realmente muito sério. É lutar por um objetivo que você não consegue atingir, talvez um objetivo inatingível. Esgotamento é empurrar sozinho o peso morro acima, chegar ao cume e perceber que você tem que descer e subir tudo de novo, na verdade, num outro morro, num outro lugar, numa outra situação. E aí vem aquela expressãozinha que muitas vezes nós somos levados a repetir. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais essa família, não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E assim a gente vai repetindo isso. Outra questão importante é o fracasso. O fracasso também pode nos levar ao desânimo. Mas um detalhe muito importante é que o fracasso é universal. Você pode repetir essa frase para a pessoa que está do seu lado? Diga para o seu irmão que está do seu lado. O fracasso é universal. Já disse? Agora, deixe ele dizer para você. Agora, diga. É um dizendo para o outro. Diga para o seu irmão e o seu irmão vai dizer para você. O fracasso é universal. Agora guarde isso, meu irmão. Todo ser humano, com exceção de um que viveu há 2000 anos atrás, todo ser humano, com exceção de Jesus de Nazaré, tá, já sucumbiu ao fracasso. A diferença está em como lidamos com ele. O que é que você faz com o fracasso? Como é que você lida com ele? Você desanima? Você joga a toalha ou você aprende com ele, você cresce com ele. Um dos exemplos de alguém que tenha fracassado na vida, fracassou no seu testemunho cristão, foi Pedro. Aquele gigante do livro de Atos termina a história no Evangelho, tanto em Mateus, Marcos, Lucas, e o próprio João, todos eles escrevem o quanto Pedro fracassou no seu testemunho cristão, pelo fato de ter negado o seu mestre, o seu Salvador, Senhor e Mestre. Fracasso é universal. Quando nós fracassamos, nós podemos até fechar a ferida, e é bom que ela seja fechada de fato. E nós podemos olhar para a cicatriz que vai ficar como resultante daquela ferida, simplesmente como uma marca do fracasso. Nós podemos olhar para as nossas cicatrizes como marcas do fracasso. Mas eu prefiro olhar para as minhas cicatrizes
com marcas da graça de Deus. O problema foi grande, mas a graça de Deus foi maior. O problema foi grande, mas a graça de Deus foi maior. E eu queria só lembrar a você uma palavra do David Gibbon. David Gibbon. Que Jesus, mesmo lá na eternidade, Ele jamais se preocupou em esconder as suas cicatrizes. Por amor a mim, por amor a você. Ele está à direita do Pai e por mim e por você intercede. E quando o Pai pensa em nos castigar para cumprir a justiça divina, o que é que o Filho faz? Ele apresenta as cicatrizes. Olhe para os seus problemas, olhe para as cicatrizes da sua vida como marcas da graça de Deus. Marcas da graça de Deus. Eu devia ter meus 17 anos de idade, morava a 1 quilômetro de distância do meu colégio e tinha o hábito de ir de bicicleta para o colégio. Um belo dia, uma manhã, estava indo para o colégio quando, de repente, eu me desequilibrei e caí. Levei um tombo muito feio de bicicleta. E até hoje eu não sei como que eu consegui cair. Não sei como. Eu estava andando devagar, não estava correndo. E eu posso dizer para vocês assim, que eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu posso dizer para vocês que eu subi e desci a Grajaú-Jacarepaguá inúmeras vezes, de bicicleta. Às vezes junto com os carros, junto com as motos. Até o dia que lá em cima, estava me preparando para descer, e eu dei 2 pedaladas e o meu pneu da frente furou. E Deus disse, agora chega, né? Você não vai fazer mais essa lambança, né? Ficar descendo no meio dos carros aí, uma serra de bicicleta, né? E eu tive que descer aquela serra com o pneu furado. Em cima, porque não tem acostamento na descida do lado de cá. Então eu caí ali aquele dia, e eu nunca caí. Nem nesse dia eu caí de bicicleta. Mas naquele dia que eu estava indo para a escola, eu caí. Estava de calça e arrebentei meu joelho todo. Voltei para casa, estava a uns 200 metros de casa, voltei para casa, cuidei do curativo, passei curativo, fiz um curativo, cuidei do machucado e tal, curei, graças a Deus, aquele problema, mas a cicatriz ficou. Meu joelho tem lá a cicatriz até hoje. Eu posso me lembrar de algo muito ruim, como marca, talvez, de um fracasso, mas eu prefiro lembrar como olhar para aquela cicatriz do meu joelho como marca da graça de Deus. Se eu estou aqui falando com vocês foi porque Deus foi gracioso. Eu sei da história de pessoas que caíram de bicicleta e morreram. Andando devagar, não descendo uma serra. Andando devagar. Caíram, bateram com a cabeça no meio-fio e morreram. Então, olhemos para as nossas cicatrizes como marcas da graça de Deus. Outro detalhe que pode nos levar também ao desânimo é o medo. Por quê? Porque o medo trava a gente. A gente fica travado, a gente fica imobilizado, a gente não consegue dar um passo, a gente não consegue caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós, e medo também causa desânimo. Então a pergunta é, o que fazer para vencer o desânimo? Abra sua Bíblia. Deuteronômio 31, de 1 a 8. Deuteronômio 31, de 1 a 8. Compartilhe a sua Bíblia com quem está próximo a você. Leia conosco. Diz assim, Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente
à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Não desanime. Antes de continuar, queria só lembrar que, normalmente, antes de chegar, ou de outra forma falando, a estação do desânimo é a última estação antes da depressão. Em muitos casos, a estação do desânimo é a última estação antes da depressão. A estação da depressão está logo ali, depois da estação do desânimo. Então, por isso a gente precisa cuidar bem do desânimo, porque um desânimo não bem cuidado, tratado, pode tornar-se uma depressão. O que nos faz vencer o desânimo? Primeiramente, a certeza de que Deus está conosco em todos os desafios. Amém, irmãos? Deus está conosco em todos os desafios. Leia ali comigo, vamos ler juntos? O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Essa travessia aqui era a travessia do Rio Jordão. O povo estava pronto para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Então, Deus está dizendo aqui através de Moisés para todo o povo: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. Mais adiante no verso 6, você pode ler comigo ali: sejam fortes, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Moisés está se referindo aqui às nações mais fortes. Apertei um monte de coisa aqui. As nações mais fortes que o povo de Israel teria de enfrentar para tomar posse daquela terra. O Senhor vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez a Cristiane, falando do grande desafio de ir para a Ásia, uma região que não tem referência de trabalho batista como nós temos aqui. Ela está indo para esse grande desafio, sozinha, solteira, mas nós falamos hoje de manhã que o Deus que envia vai junto. Ele não simplesmente envia como nós enviamos uma carta, você fica onde está e a carta vai. Não, ele vai junto. Ele vai junto. Então Deus está conosco, ele diz, que o Senhor Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então o que nos ajuda a vencer o desânimo é a certeza de que esse Deus maravilhoso está conosco. Amém, gente? Outra forma também de vencermos o desânimo é relembrar as vitórias do passado. O verso 4 diz: e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Moisés está relembrando aqui, olha, vocês se lembram do que Deus fez com Seom e Og?
Vocês se lembram daquilo que Deus fez com os amorreus? Vocês se lembram como Deus esteve ao lado de vocês em outras batalhas? Ele estará com vocês também nas batalhas que estão por vir. Por isso, Pedro diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é apenas porque Ele cuidará de nós, quem sabe, mas porque Ele já tem cuidado de nós. Se nós chegamos aqui, chegamos por causa do cuidado de Deus, chegamos por causa da graça de Deus. Então relembre as vitórias do passado, dá uma olhadinha para trás, e veja quanta coisa Deus já fez na sua vida, quanta graça Deus já ministrou à sua vida, para que você pudesse chegar aqui. Adiante, você precisa também crer que Deus cumprirá as suas promessas. Olha só o que diz o verso 7. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Moisés está falando para Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Há uma promessa aqui. Deus vai dar a vitória a vocês. O Senhor vai dar a terra que Ele jurou aos seus pais. E Ele vai cumprir essa palavra. Ele vai cumprir a sua promessa. E justamente para que a gente possa tomar posse das promessas de Deus, a gente precisa atentar para alguns cuidados. Abra sua Bíblia em Josué. É um texto paralelo a esse. Josué 1, de 6 a 9. Deuteronômio, logo depois vem Josué. Josué 1, de 6 a 9. Diz o texto: seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, que palavra maravilhosa essa. Que palavra maravilhosa. Ele termina o verso 8 dizendo: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser próspero espiritualmente falando e bem-sucedido? A condição está aqui. Na parte inicial do verso 8. Não deixe de falar das palavras deste livro, não deixe de meditar nesse livro, para você tomar posse das promessas de Deus. Ali, olha, né? Crer que Deus cumprirá as suas promessas. Você precisa tomar posse dessas promessas. Mas como é que você vai tomar posse se você não conhece? Como é que você vai tomar posse se você não lê? Se você não busca? É por isso que você tem que ler a Bíblia todo dia. Alguém já disse que na Bíblia existem 365 promessas, uma para cada dia do ano. Eu não contei, mas há muitas promessas. E se você quer tomar posse delas para você, você precisa ler a palavra. Você precisa meditar na palavra, colocar a sua cabeça na palavra de Deus. Aliás, quando a gente enche a nossa cabeça com a palavra de Deus, a gente não dá margem para outras coisas. Não dá margem para outras coisas. Paulo recomendou aos crentes da igreja de Colossos, capítulo 3, verso 16, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ricamente a palavra de Cristo. Quando a gente enche a nossa cabeça com a palavra de Jesus, meu irmão, não tem lugar para mais nada. Não tem mais lugar para minhoca do inferno, para sementes do diabo, não tem lugar para mais nada. Você tem procurado encher a sua cabeça com as palavras de Deus, com as promessas de Deus? Eu queria deixar uma promessa para você. Olha só a palavra do Senhor. Você pode ler ele comigo? Vamos ler juntos? Que texto maravilhoso de Jesus. Olha só o convite de Jesus para você. Vamos lá? Venham a mim, todos os que estão
E eu... Tomem... Olha que promessa maravilhosa. Se você for Jesus, você vai encontrar o quê? Descanso. Você está cansado, esgotado. Vá a Jesus. Você está sobrecarregado. Outra versão diz, cansados e oprimidos. Vá a Jesus. Se você for a Jesus, Ele promete, eu lhe darei descanso. Eu lhe darei descanso. É possível que você se sinta no fundo do poço, num buraco bem profundo. Mas mesmo no fundo do poço, eu queria dizer para você, compartilhar com você essa palavra do David Jeremias. A profundidade do buraco, onde talvez você se encontre, não pode jamais ser comparada à profundidade do amor de Deus, ao alcance dos seus braços e à altura da sua glória. Eu vou ler mais uma vez. Essa frase é linda demais, gente. A profundidade do buraco não pode jamais ser comparada à profundidade do amor de Deus, ao alcance dos seus braços e à altura da sua glória. Paulo faz uma oração pela igreja de Efésios. Capítulo 3, de 14 a 21, ele começa no verso 14 dizendo, por esta causa eu dobro os meus joelhos. E ele faz uma oração. Ele pede para que os crentes daquela igreja fossem capazes de conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. O buraco onde talvez você se encontre pode ser fundo. Mas a graça de Deus, o amor de Deus por você, vai alcançá-lo lá. Ele não pode ser mais profundo do que o amor de Deus. Não existe buraco mais profundo do que o amor de Deus. Mais profundo do que a graça de Deus. Não existe buraco tão fundo onde a graça de Deus não possa nos alcançar. Não existe. Não existe. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia por isso. Para vencer o desânimo, você precisa crer que Deus nos capacitará para enfrentar os desafios da vida. No capítulo 34, verso 9, diz que Josué, filho de Nun, estava cheio de quê, irmãos? Do espírito de sabedoria. Aquele garoto que foi desafiado a liderar o povo de Israel, a suceder Moisés. Imagina, tá? Recebeu o espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus capacitou. E detalhe, Deus nos capacita na medida em que os desafios vão surgindo. Nós não teríamos condições de receber toda a capacitação que Deus tem para a gente de uma vez só. Deus não deu ao povo de Israel a terra prometida toda de uma vez só. Ele disse, vocês vão conquistando passo a passo. Cada semana, cada mês, vocês terão uma cidade nova para conquistar, um desafio novo para conquistar, e na medida que os desafios forem surgindo, eu vou capacitar vocês. Deus vai capacitar a gente. Você precisa crer também na intervenção de Deus. Há coisas que você pode fazer e você deve fazer, coisas que eu devo fazer e devo fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer. Conquistar a cidade de Jericó, por exemplo, que foi a primeira cidade que o povo teria que conquistar quando atravessasse o Jordão, seria algo que somente Deus poderia fazer. Uma cidade com muralhas intransponíveis, que eles não teriam a menor chance de transpor. Menor chance. Mas eles certamente alcançaram a vitória sobre aquela cidade, por exemplo,
Porque a mão de Deus interveio. A mão de Deus interveio. E é muito interessante a gente ver esse texto de Josué 2, verso 11, porque Josué mandou alguns espiões irem à cidade de Jericó para ver como é que era aquela cidade, para ver o que eles tinham que fazer quando chegassem lá. E quando aqueles 2 espiões entraram na cidade, eles se refugiaram na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta da cidade. E ela protegeu aqueles homens. De madrugada, quando não havia mais risco de morte para eles, ela foi até o encontro deles, lá no terraço, e conversou com eles. E disse a eles o seguinte: olha só, quando soubemos disso, soubemos de tudo que Deus havia feito com vocês, o povo nosso aqui de Jericó desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, uma mulher que não conhecia Deus. Uma mulher que não tinha qualquer referência de Deus. Disse o seguinte: Deus, o Deus de vocês, é Deus lá em cima nos céus e Deus aqui embaixo na terra. Por isso o nosso povo perdeu a coragem, o nosso povo desanimou, a gente não tem a menor chance contra esse povo. A Revista Atualizada traduz esse verso da seguinte maneira: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, nosso coração desmaiou. E ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E o Eugene Peterson, na mensagem, traduz: quando nos deram a notícia, o nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você quer motivo maior para não desanimar? Esse é o Deus que está com você. Esse é o Deus que está com você. Todos nós podemos ter muitos motivos para desanimar. E é possível que você tenha chegado aqui hoje com alguns desses motivos no seu coração. Ainda que você pense nisso, eu queria dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor deseja levantar você. Levantar você do seu desânimo ou, quem sabe, da sua depressão. Para isso, renove em seu coração a certeza de que Ele irá adiante de você em todos os seus desafios. Para isso, lembre-se que Ele sempre esteve ao seu lado e não deixará você jamais. Para isso, lembre-se que Ele não desistiu de você e não desistirá jamais de você. Se Ele não desistiu, por que você vai desistir? Se Ele não desistiu de você, por que você vai desistir? Lembre-se das promessas que Ele fez a você e tome posse delas. Tome posse dessas promessas. Creia que Deus lhe capacitará para os desafios que você tiver de enfrentar. Ele vai capacitar você, um a um. E por último, creia na intervenção de Deus. Ele fará aquilo que você não pode fazer. Algumas coisas talvez você possa fazer. Cheque, verifique. Mas há outras coisas que você não tem como fazer, mas Ele vai fazer por você. Ele vai intervir. Você vai ver a mão do Senhor agindo com poder e graça nas suas limitações e transformando as suas limitações em oportunidades para a manifestação da sua glória. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Queria encorajar você a olhar para Jesus.